Meu nome é Claudina Neta, sou repórter da TV Riachão e nesse exato momento estamos nas proximidades do bairro do Alto do Cruzeiro, falando ao lado do Rio Jacuípe e da Ponte Velha. A população daqui sofreu muito por conta da cheia do rio. O nível aumentou gradativamente pela madrugada em volta de suas 2 e 3 horas da manhã e sendo assim pego de surpresa toda a população que estava dormindo. O rio devastou casas, levou animais, assustou moradores e acabou que nesse exato momento podemos perceber que o rio abaixou de nível. Oficialmente não foi decretado nenhuma morte, nenhum incidente por conta da chuva. Apesar do Corpo de Bombeiros estar na cidade no dia de ontem para tentar resgatar pessoas que ficaram presas em suas casas. Na maioria dos casos, em casas de lajes e andares em que as pessoas ficaram ilhadas e não tiveram como sair. Muitos comerciantes e até os próprios moradores tentaram cada vez mais ajudar seus vizinhos, conhecidos e até desconhecidos, assim evitando qualquer tipo de risco e ajudando, levantando, oferecendo a mão ao próximo. Aproximadamente 1.000 pessoas ficaram desabrigadas por conta da chuva. Isso tudo também decorre-se do fato de as chuvas, o rio tem aumentado de nível aproximadamente 2 a 3 horas da manhã, pegando muitas pessoas de surpresa. E Rodrigo Nascimento, nosso colega de trabalho, está diretamente do bairro do Alto do Cruzeiro, conversando com as famílias que tiveram suas casas devastadas e invadidas pela água. Rodrigo, é com você. Estamos aqui no bairro do Alto do Cruzeiro, onde agora a água do rio já está baixando o nível. A gente vai conversar com o morador Jorge. Jorge, qual foi os prejuízos que você teve com essa enchente aqui em Riachão do Jacuípe? Eu pedi um guarda-roupa, pedi um som meu novo, pedi um bocado de coisa, pedi um colchão. E estou aí lutando essa vida aí para trabalhar e construir comprar de novo. Após tantos prejuízos que vocês sofreram, tanto você como os moradores aqui do bairro do Alto do Cruzeiro, como é que a vida segue de agora em diante? Mas seguir agora, a gente de cabeça, trabalhar, construir o que nós perdeu e vamos à luta. Obrigado. Continuando aqui no bairro do Alto do Cruzeiro, a gente conversa com a dona Marisete, que já está limpando sua casa de volta, já está trazendo todo o que ela conseguiu recuperar diante da chuva. Dona Marisete, a senhora está fazendo esse trabalho de volta, mas se a água do rio voltar a subir, o que vai ser feito? O que vai ser feito é ir para as casas de novo, porque eu não tenho para onde ir, ainda meu pai ainda de cadeira de roda, tenho que ir para casa dos amigos, né? A senhora teve muitos prejuízos? Muito prejuízo, perdi uma guarda-roupa, perdi uma cômoda do meu pai, estou recuperando aqui a cadeira de dar banho nele. E meu armário ali também está na parede, não sei se vai prestar porque está cheio de lama, porque moradia a gente não tem. A gente não tem condição de comprar um terreno particular para construir, para ir morar. Qual a sua expectativa de agora em diante? Por enquanto eu tenho que ficar aqui, porque eu não tenho para onde ir. Além de tudo, eu tenho o meu pai que é paralítico, não tenho para onde ir. Muito bem, continuando aqui no bairro do Alto do Cruzeiro, a gente conversa agora com a moradora Vânia Pereira de Jesus. Ela vai falar para a gente dos prejuízos que teve nessa enchente. Vânia, fale para a gente, por favor. Tive muito prejuízo, cama, guarda-roupa, fogão. O que eu consegui tirar em tempo, eu tirei. O que eu não consegui, infelizmente, a água teve que levar. A gente vê que vocês moram próximo ao rio. Se a água voltar a subir, o que é que vai ser feito? Saí novamente e eu só pretendo voltar lá para terça-feira ou quarta, porque eu estou com medo ainda da chuva. A gente conversa com Chico Manfredini. Chico, quais os prejuízos que você teve? Mostre pra gente, por favor. Na verdade, além dos móveis, né, como cama, televisão, fogão, geladeira, dentre outros, os meus livros didáticos, né, que eu tenho tanto carinho, tanto apego, né, na qual eles me enriquecem, né, muito. Mas, assim, nem um pingo muito, assim. Tô triste, mas não tô com aquela... Porque eu tô vivo, tô aí para recuperar tudo. E a gente não pode ir de contra a natureza, né? Como você vai se preparar para estudar sem todo esse material? Aí eu vou ter que fazer uns esquemas com meus colegas, né? Xerocar alguns livros, né? Que ainda precisa. E usar a internet como meio de buscar esses conhecimentos para que eu possa estar terminando os meus trabalhos na faculdade. Muita dificuldade. Qual mensagem você tira desse momento de dificuldade, de calamidade que o seu bairro e o nosso município passam? Que a natureza é viva e é forte, né? Não adianta ir de contra a natureza. O rio não está tirando ninguém de suas casas, o rio só está simplesmente ocupando o seu lugar, né? E que a gente escolheu ser vizinho dele, né? E só basta contemplar o sorriso, que ele está muito feliz, né? Mesmo com o choro de muitos, mas é isso aí, a natureza é viva e o ser humano desafia e ela só está dando a resposta. Obrigado, Chico.
A gente conversa aqui com o Josevaldo, conhecido como o Pim do Alto do Cruzeiro, que é jogador de futebol. Pim, como é que você viu que demorou tanto tempo para ser construído o trabalho da população, o trabalho das pessoas, para construir aquele bem e em poucas horas a água do rio chegar e levar? Como é que você se sente em relação a isso? É uma coisa muito chocante, né? A gente sabe a perca, né, que o familiar teve, mas é uma coisa de Deus, ninguém esperava, né? Teve muitos que foram surpreendidos, ter dormindo. Não deu tempo de tirar nada, minha irmã mesmo, acho que não deu tempo de tirar nada dela, não só ela, como tem mais pessoas que perderam aí, né, seus bens, mas é importante a vida e pedir a Deus que daqui para frente possa recuperar tudo isso aí. Quanto tempo para recuperar todo esse prejuízo? Você tem ideia, mais ou menos? Rapaz, não tenho ideia não, mas eu tenho certeza que Deus logo vai usar coisas boas para que essas pessoas venham recuperar seus bens, porque com Deus ninguém perde nada, né? Acho que você mesmo viu aí, Deus, né, faz perder as coisas e depois ele volta e faz a pessoa conseguir tudo de novo. Então por isso que a gente tem que acostumar também, porque nós moramos no berço do rio, não tem muitos familiares, não tem lugar de construir suas casas melhor do que uma que constrói aqui no berço do rio, né? Até pelo fato das condições, né? Eu também corro pela minha família, pela minha mãe que mora aqui, né? Eu estou do lado da casa dela aqui, meu pai, meus irmãos, né? Eu não moro aqui, moro mais para cima, graças a Deus me deu condições de eu fazer uma casa melhor, mas a gente fica sentido porque a gente sabe que tem pessoas que moram aqui porque não tem condições de morar em outro lugar. Diante dessa tragédia, qual mensagem você tira? Você diz que é recado de Deus? Que recado seria nesse caso? Eu acho que Deus, se o Senhor mandou tudo isso aí, é porque o Senhor tem coisas boas pra gente lá na frente. Acho que a gente tava precisando de sair de chuva, a gente muitas vezes se queixa e tudo, não tá chovendo quando chove, a gente também fica, né, se queixando, é chuva demais, mas nada com Deus, né? A gente não pode se queixar das coisas de Deus, a gente não pode reclamar, porque quando Deus manda uma coisa pra gente, porque é coisa boa, tenho certeza que vai ser um dos melhores anos que a gente já viveu nessa cidade aqui. A gente conversa agora com Toninho de Guiomar. Toninho, fale pra gente quais os prejuízos que você teve durante essa enchente. Rapaz, o meu prejuízo foi um estante, máquina de lavar, cama e várias outras coisas. Como você pretende tocar a vida após passar essas águas? Vai chamar por Deus. Nada sem Deus vai à frente. E Deus dá o conforto a tudo. Aí perderam, gente que perdeu tudo, que chorando, eu vejo muitas famílias aí chorando, que perdeu de comida tudo. Então essa é a questão. Eles têm que tomar uma providência, aí ao governo, para tomar uma providência para ajudar as pessoas que perderam seus bens. Após essas chuvas e essas águas do rio, vocês estão sendo assistidos de alguma maneira? Entregaram alguma roupa, alguma comida? Alguém está fazendo alguma coisa por vocês? Comida estão dando. Isso aí a gente não pode negar. Mas não é só comida que a gente precisa. A gente não precisa só de comida. Tem que ter uma roupa, coberta e outras coisas que a gente precisa que até agora não chegou. Mas dizendo eles que vão dar. Quando e que dia também não sei. Mas tem coisas que eles estão dando. Comida, café, sopa, pão, eles estão dando de tudo. Isso a gente não pode negar. Mas não é só disso que se precisa. Estamos diretamente do CRAS e agora iremos conversar um pouco com a prefeita, Tânia Regina Matos. Dona Tânia, obrigada por receber a gente. Eu sei que está um pouquinho de corre-corre aqui no CRAS, principalmente aqui, que é local em que o pessoal está vindo doar alimento, roupas, o que tiver para dar, não é? Como é que está essa campanha de doação? Olha, a campanha de doação está muito, eu agradeço, né, a toda a população que está sendo sensível e estão solidários à causa, né, que é a enchente de Riachão, as pessoas que estão desabrigadas. Mas graças a Deus, né, nós estabelecemos aqui o CRAS, o ponto de encontro, né, para fazer a alimentação, distribuir alguns alimentos, mas hoje nós tivemos a visita da Defesa Civil e fizemos, né, um cronograma de trabalho com as equipes e onde distribuir, aonde então nós já distribuímos as entregas, já fizemos o cadastramento das pessoas e vamos posteriormente entregar os kits de alimentos e de material de limpeza, de higiene e roupas. Então nós estamos nos organizando, porque no primeiro instante nós tivemos que acudir as pessoas
pessoas, né, abrigá-las nos lugares e alimentá-las. E posteriormente agora as equipes estão se organizando para que possa distribuir esses alimentos que estão sendo doados, né, às famílias desabrigadas. Nesse exato momento parece que a prefeitura está lidando muito bem com o acontecido, né? Que a ação principal que ocorreu pela madrugada, já que logo depois que foi feito o anúncio que estava acontecendo aqui na cidade, a prefeitura está dividindo as equipes, principalmente os funcionários públicos, não é isso, dona Tânia? Com certeza. Os funcionários estão ajudando, mas também tem muitas pessoas voluntárias ajudando, muitas pessoas voluntárias mesmo. Então isso quer dizer que a população, né, sensibilizou a população e a população veio nos ajudar. Isso é muito bom porque a partir de 2 horas da manhã, quando eu vim saber que o rio estava subindo, eu acordei e bati nas portas, chamando as pessoas que tivessem carros abertos, viessem socorrer as famílias. E prontamente, né, foram chegando as pessoas, os carros e ajudando. Porque o caos se estabeleceu, porque a água subiu de vez. Então os bairros que foram atingidos na mesma hora, no mesmo instante. Foram atingidos 5 bairros ao mesmo instante. Então formou caos, foi formado esse caos por conta disso, do que aconteceu, que o rio subiu imediatamente, muito rápido, e veio a se estabelecer nesses 5 bairros, né, enchendo as casas das pessoas e invadindo as casas das pessoas. Dona Tânia, nesse exato momento a prefeitura está se preocupando mais com a alimentação, com deslocar as pessoas de suas casas que foram devastadas por conta da água em excesso, do excesso de chuvas que teve aqui. Mas quais serão as próximas? Vocês já fizeram algumas reuniões para saberem quais são as próximas medidas que a prefeitura irá tomar para tentar diminuir, minimizar esses danos que a população local sofreu? Olha, veja bem, nós estamos com o cadastramento das pessoas, nós estamos também analisando, tem uma equipe que está fazendo as visitas, analisando as residências, se tem condições, né, de moradia ou não. Isso vai acontecer ao longo do tempo, porque nós vamos estar dando entrada no governo estadual e no governo federal, para que venha também a nos ajudar com algumas ações. Nós temos estradas para ser recuperadas, nós temos pontes a ser recuperadas e casas para ser recuperadas. Então isso vai depender também da ajuda do governo estadual, governo municipal, governo federal. Então são ações dos 3 poderes que agora vão ter que vir, né, a agir para amenizar a situação que encontra o município. Ontem nós ficamos sem energia, ficamos sem comunicação e ficamos sem acesso, porque as pontes, né, de acesso da BR-304 cedeu, quebrou. A BA-120, Riachão Conceição Coité, também interditada. Então nós ficamos praticamente ilhados, né? Mas graças a Deus, né, hoje as águas já baixaram, já se estabilizaram. Com fé em Deus, né? Deus queira que não venha mais chuvas esse período agora, mas graças a Deus, né, já está acalmando. Agora é dar atenção às famílias, agora é procurar dar atenção às famílias que realmente eles precisam de atenção, eles precisam que estejamos todos juntos, né, para dar esse apoio. Dona Antônia, eu sei que o momento é muito delicado, mas parando um pouquinho e pensando do lado racional, a senhora pensa do seu ponto pessoal que é errado as pessoas construírem suas casas, suas moradias nas proximidades do rio? Olha, veja bem, eu falando hoje com a equipe da Defesa Civil e discutindo sobre isso, eu disse, eu fico solidária às pessoas que moram na margem do rio. Mas elas, para ser retiradas daquele local, nós temos que ofertar. Nós só podemos retirar se a gente tiver casas suficientes para ofertar, né, a moradia. Então, se nós não temos, nós temos que, infelizmente, agora ser solidários. Agora, temos que lutar e trazer moradias para que elas possam ser retiradas dos locais, né, que prejudicam. E, infelizmente, tem muitas pessoas que moram à margem do rio Jacuípe e, por isso, sofrem tanto quando vem a cheia, sofrem tanto. São eles os mais sofredores do nosso município.
Mas isso nós já solicitamos ao governo federal, já solicitamos ao governo estadual para que traga moradias para aqui, casas populares, para que retire essas pessoas, né, que moram próximo ao rio, para que não sofram tanto. Então, no caso, a prefeitura pensa sim em um plano em que envolva trazer casas populares para Riachão, principalmente para essas famílias que foram desabrigadas, não é isso, dona Tânia? Ah, com certeza. E nós estaremos na próxima semana em Salvador. Já falei hoje com o governador, inclusive, já conversei com ele por telefone. E segunda-feira estarei indo a Salvador em audiência para a gente, né, bater nas secretarias, com apoio do governador, para mostrar a situação do nosso município, com um relatório em mãos, mostrando a situação do nosso município, e também indo a Brasília também para ir buscar, né, um socorro, para que venha dar o socorro ao nosso município. As casas populares, nós já fizemos cadastramento de várias famílias, já solicitamos ao governo federal, espero agora, né, que sensibilize mais ainda para que agilize essa vinda dessas casas populares para retirar as pessoas da situação de risco. Dona Antônia, agora com relação ao cadastramento que está sendo feito aqui nesse exato momento, as equipes do CRAS estão se mobilizando para ir aos bairros ou os moradores de lá vão ter que vir aqui, porque provavelmente possa ser que seja um pouco curto o tempo, né? Já que as famílias sofreram tanto. Vai ter tempo de todos os funcionários do CRAS irem em todos os bairros afetados, dar um amparo presencial a essas famílias, ou as famílias, a prefeitura está disponibilizando alguns veículos, até o pessoal da zona rural, ou está fazendo divulgação para que as famílias venham até o CRAS e façam o cadastramento? Olha, desde ontem que eu, com entrevista nas rádios, eu solicitava para que as pessoas viessem, e também a equipe do CRAS estava visitando os pontos de apoio, né, onde eles estão alojados, e fazendo o cadastramento das famílias. Então, aquelas famílias que estão ainda, né, nas escolas, nas associações, nós já fizemos o cadastramento. Essas pessoas que estão vindo no CRAS são pessoas que estão em casa de famílias, casa de parentes, e elas estão vindo agora no CRAS, porque nós não vamos saber a quantidade de pessoas que estão em casa de parentes. Mas até hoje, nós cadastramos mais de 500 famílias. Isso quer dizer que nós temos aí em média de 2.000 pessoas desabrigadas. Bom, a TV Riachão agradece a participação de Dona Tânia. E, Dona Tânia, só para finalizar, eu queria que a senhora passasse uma mensagem para cada vez mais chamar o pessoal para vir dar uma forcinha, porque a gente sabe, funcionário público tem que prestar serviço, mas é um serviço solidário que nesse momento todo o pessoal de Riachão está se sensibilizando, vindo dando uma força. Eu agradeço, né, as pessoas que estão voluntariamente ajudando, e eu chamo a atenção das pessoas que ainda estão em casa, que possam vir nos ajudar, que possam vir nos auxiliar, né, a distribuir alimento, fazer o alimento, estar na cozinha e selecionando também, né, as cestas básicas, que venham, nos ajude, que nós vamos ficar muito agradecidos, e Deus também vai, né, agradecer, porque nesse momento somos todos irmãos, temos que ser solidários. Dona Tânia, nesse momento, o cadastramento está sendo feito, o pessoal daqui da rua e o pessoal da zona rural. Caso a água afetou, as chuvas afetou o pessoal da zona rural, esse pessoal da zona rural também pode se cadastrar? Pode sim, pode e deve, porque eles também foram afetados e também precisam de atenção. Precisa que a gente tenha o cadastramento deles para que possamos também, né, ir até onde esses pontos foram afetados para auxiliar, para doar alguns alimentos. Pronto, Claudina Neto, diretamente do CRAS, é com você.